Pessoal, bem-vindas e bem-vindos, boa tarde. Eu vou falar hoje sobre um assunto importante da inteligência artificial. Aliás, dois temas importantes. Um é o teste de Turing e o outro é o argumento do quarto chinês de John Searle. Meu nome é Walter Carnielli, do Centro de Lógica da Unicamp, professor de Lógica e Filosofia da Ciência e também Matemática e Teoria da Computação. Já em 1668, Descartes, René Descartes, no seu discurso sobre o método, abordava a questão de autômatos, dos autômatos finitos. Naquela época, o autômato pode ser pensado como uma máquina independente e tal. Descartes disse que, a respeito dos autômatos, que seria impossível que um autômato tivesse um nível de inteligência mínimo para conversar com os seres humanos. Isso aí já errou, porque a hora que você aposta que uma coisa é impossível, em geral você bate com a cara na parede, porque vai ser possível de alguma maneira, em algum momento. Muito mais tarde, nos anos 50, o Alan Turing, que foi o mesmo cara que propôs as máquinas de Turing, o modelo de máquina de Turing, que eu não vou falar disso hoje, mas as máquinas de Turing são o modelo dos nossos computadores atuais. Qualquer computador, qualquer telefone celular, qualquer coisa que tenha uma capacidade computacional não pode ser maior do que uma coisa chamada máquina de Turing universal, que é devida ao Alan Turing. Esse mesmo Alan Turing propôs, depois, num artigo dele, eu estou aqui com a citação para dizer exatamente o que ele disse, ele diz o seguinte: eu acredito que em cerca de 50 anos, ele propôs isso num artigo dele chamado Computing Machinery and Intelligence, máquinas computacionais e inteligência. Então ele diz o seguinte: proponho considerar a questão, as máquinas podem pensar? Eu acredito que em cerca de 50 anos, isso foi nos anos 50, portanto nos anos 2000, será possível programar computadores com uma capacidade de armazenamento de cerca de 10 elevado a 9 bits, 1 bilhão de bits, que já hoje em dia tem muito mais do que isso, para fazê-los jogar o jogo da imitação, tão bem que um interrogador médio não terá mais de 70% de chance de fazer a identificação correta após 5 minutos de questionamento. Então tem os números aí que ele propôs. Acredito que no final do século, o uso dos termos e a opinião educada terão se alterado tanto que alguém poderá falar de máquinas pensantes sem esperar ser contrariado ou ridicularizado, que é o que está acontecendo de fato. Bom, vale lembrar que o Imitation Game, como ele disse, é o título de um filme de 2014, um ótimo filme que mostra, na verdade não mostra, chama Imitation Game, mas ele mostra uma outra coisa, ele não mostra esse teste de Turing, ele mostra o trabalho do Turing ao quebrar o código da máquina alemã Enigma, que permitiu ganhar a Segunda Guerra. Então o filme é meio confuso porque ele tem o nome de uma coisa diferente do que ele está se propondo a dizer. Mas o ator que faz o Turing fala, quando ele está fazendo uma entrevista com o capitão, ele se refere a esse teste de Turing. O capitão pergunta para ele: mas é verdade que você é um matemático que fez algumas coisas interessantes antes de vir trabalhar aqui com a gente no Bletchley Park? Ele diz: sim, eu me preocupei com a questão das máquinas serem inteligentes. Então o filme faz uma pequena referência. Bom, mas o que é esse teste de Turing? O teste de Turing, na verdade, não dá para, como até hoje ninguém sabe, naquele tempo menos ainda, o que é inteligência. Então, ao invés de responder o que é inteligência, o Turing propôs um teste que para determinar se alguma máquina passa no teste de inteligência, mesmo que eu não saiba o que é. Bom, a ideia do teste de Turing é propor o seguinte, que tem alguma ou mais máquinas, e uma pessoa, um humano de qualquer sexo, e o interrogador, o juiz, vai fazer perguntas e vai tentar saber, em alguns minutos, algumas perguntas, com uma boa probabilidade, quem é a máquina e quem é o humano. Se a máquina enganar o juiz,
os juízes, então a máquina é dita inteligente. Tá? Quer dizer, sem saber o que é inteligência, eu determino se ela tem ou não tem. É mais ou menos como eu falar sobre a beleza. Para um concurso de Miss, eu não preciso definir o que é beleza para escolher qual é a mais bonita. Mais ou menos essa a ideia. Então a ideia não é enganar, ser enganador, não é um teste de embrulhação, né? de enganação do juiz. É um teste sério, onde isso pode acontecer. Bom, eu vou falar daqui a pouco sobre que máquinas passaram esse teste, se é que tem alguma que passou o teste. Contrariamente, um contra-argumento a este teste é o teste de Turing, né? Teste de Turing. Eu vou depois deixar um texto, né, a respeito disso, com as referências, etc. Contrariamente, um argumento ao contrário ao teste de Turing é ao argumento do quarto chinês, que foi proposto pelo John Searle. Qual é o argumento do quarto chinês? É o argumento seguinte. Eu vou ler aqui as palavras, mas as coisas são tão significativas que é melhor ler o que o cara está propondo. Né? Imagine que você está em uma sala. Nesta sala você recebe frases em chinês, você não sabe chinês, através de uma fenda na parede. Dentro da sala há um livro de instruções escrito em inglês. Este livro de instruções diz quais palavras chinesas devem ser repassadas de volta através da fenda como uma resposta. Ao fazer isso, você tem uma conversa em chinês. Como as respostas que você passa pela porta são corretas, a pessoa do outro lado está convencida de que você é um chinês nativo, mas você não é. Né? Então, o que o argumento do quarto chinês tenta dizer é o seguinte, que as máquinas não vão ter intencionalidade nunca. Elas podem te enganar, mas essa enganação é falsa. Elas não vão ter intencionalidade, elas não vão ter a capacidade de ter representações mentais. Elas não vão ter a capacidade, isso ele diz, ele propõe, a capacidade de ter consciência de alguma maneira. Né? Bom, então esse é o argumento do quarto chinês, é contrário então ao teste de Turing. O teste de Turing diz que alguma máquina passaria no teste de inteligência, o quarto chinês diz que não existe essa de máquinas serem inteligentes. Quem passou no teste de Turing? Será que alguma máquina passou no teste de Turing? Aconteceu isso em 2017 na Universidade de Reading, na Inglaterra. Tiveram 30 juízes interagindo com 10 conversas, 5 com máquinas, 5 com humanos, e eles deveriam votar se estavam falando com uma máquina ou com um humano. Quem passou foi uma maquininha que imitava um garoto ucraniano chamado Eugene Gutzman. E esse garoto de 13 anos, acontecia o seguinte, ele foi propositadamente escolhido uma criança de 13 anos, um garoto de 13 anos, que não é, do qual o inglês não era a língua oficial, a língua original dele, a língua nativa, que para ele poder ter um jogo de cintura. O programa é muito canalinho, na verdade. Né? Passou, de fato, enganou os juízes, mas, por exemplo, um juiz perguntou para ele assim, você sabe o que é um soneto? Aí ele respondeu, bom, na verdade, você mesmo sabe isso. Você podia me explicar? Você sabe melhor que eu. E eu queria perguntar o seguinte, qual a sua profissão? Quer dizer, o programa foi treinado para mudar de assunto, né? Igual a muitos políticos que a gente tem hoje aqui. Críticas ao teste de Turing existem, muitas. Críticas ao argumento do quarto chinês existem, muitas também. Uma das críticas mais importantes do teste de Turing é que ele é chauvinista. Em que sentido chauvinista? Quer dizer, tem desvio, ele tem um desvio no seguinte sentido, ele privilegiaria máquinas que conseguem conversar. Mas, por exemplo, imagine que um extraterrestre que não possa conversar com a gente aparece aqui e tem uma super inteligência, nós não conseguiríamos testar se ele é inteligente ou não, porque ele não fala. Ou um animal, muito que aparecesse, muito evoluído, ou um computador analógico, porque ele está falando de computadores digitais, né? Então, das críticas dele, além daquela crítica proposta pelo quarto chinês, é que ele é focado só num certo tipo de coisa, ele tem um desvio, assim, chauvinismo, como se diz, né? Há críticas também ao quarto chinês, um monte de críticas. A internet, a Stanford Encyclopedia tem um artigo só sobre críticas ao quarto chinês, mas
uma das mais importantes críticas é o seguinte: você não consegue, na verdade, responder uma coisa em língua chinesa pegando livros numa estante. Você vai precisar de tantos livros, de tanto tempo, de tanta busca, que a única maneira de você conseguir é usando um computador. Né? Um computador como o Google Translator, uma coisa desse tipo. Mas aí o teste perde o sentido. O teste é impraticável. Por que ele perde o sentido? Porque aí você está usando o próprio computador para poder dizer se ele tem a inteligência ou não. Aí já complica tudo, já fica uma coisa autorreferente, não tem muito sentido. Existe também muita propaganda nesse negócio. Por exemplo, eu vi aqui que a Apple diz que a Siri, né, o Siri, que é a inteligência artificial, ele diz o seguinte: ela entende o que você diz, ela sabe o que você quer dizer. É exagerado, né? E pior ainda a IBM, do Watson, que diz o seguinte: o Watson sabe o que sabe e sabe o que não sabe. Ou seja, tem consciência do que ele não sabe, uma espécie de Sócrates, assim, digital, né? É um exagero porque não chega tanto, né? Então continua a ter muita divergência sobre o que significa a compreensão, consciência, etc. E essa divergência se reflete reflete nesses dois testes, que são os mais importantes. Existem talvez outras coisas que podem ser pensadas, mas o que eu quero dizer, no final das contas, é que existe a inteligência artificial, ninguém sabe o que ela é, e ninguém sabe quanto dizer se atingimos ou não um certo ponto importante, né? Esse é o recado. Muito obrigado.